Boa noite, 5 de outubro de 2022, uma quarta-feira. Estamos começando mais uma edição do ACP Fatos e vamos repercutir os assuntos mais importantes da tarde de hoje, início da noite. Um deles começou pela manhã e vamos repercutir com exclusividade uma entrevista com o delegado da DEIC. Teremos outras notícias, como por exemplo, Tribunal Superior Eleitoral afirma que terá medidas para evitar filas no segundo turno das eleições. E nós só acreditamos vendo. 12 senadores assinam requerimento para a criação da CPI dos institutos de pesquisa. Nova droga sintética está levando os jovens para o crime. Polícia Federal faz operação contra grupo que aliciava mulas para transporte de drogas para a Europa, Oriente Médio e Ásia. Polícia prende mulher suspeita na morte de motorista de aplicativo. Exclusivo. Vamos atualizar a operação Caixa de Vidro da Polícia Civil. Fiquem conosco. Esta edição do OCP Fatos já está no ar. OCP Fatos, segunda edição. Oferecimento Catarinense Implantes. A gente se entende no sorriso. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, disse em Brasília que a instituição está tomando as medidas necessárias para evitar os eleitores enfrentarem filas, no segundo turno das eleições que vão ser realizadas no dia 30 de outubro. No domingo passado, os eleitores de diversas sessões eleitorais em todo o país reclamaram de imensas filas para votar. As filas também foram observadas pela missão da Organização dos Estados Americanos, a OEA, que acompanhou a votação no Brasil. Durante a abertura da primeira sessão do TSE, após o primeiro turno, Moraes disse que os problemas que causaram as filas estão sendo equacionados com os tribunais regionais eleitorais. Bonito dizer isso, né? Efetivamente, transformando em miúdos, significa o quê? Nada, tá? Absolutamente nada. As pessoas estão demorando para votar porque a urna é, de fato, um pouco mais lenta. Sem falar que até agora existe aí um silêncio ensurdecedor por parte do Tribunal Superior Eleitoral com os problemas que foram apontados Brasil afora. Pessoas que foram votar e alguém já havia votado por ela, pessoas que viram a urna engolir o voto para presidente. Nisso, até o presente momento, o ministro Alexandre de Moraes não se pronunciou. Falando em se pronunciar, o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, colheu, até o momento, 12 assinaturas de senadores para o pedido de abertura de comissão parlamentar de inquérito dos institutos de pesquisa. A intenção, segundo o documento, é aferir as causas das expressivas discrepâncias entre os resultados apresentados e o resultado da eleição, efetivamente. Abre aspas. A eleição de 2 de outubro de 2022 novamente comprovou um fenômeno que vem sendo observado nas eleições recentes, a qual seja a expressiva discrepância entre a intenção de voto aferida e os resultados efetivamente apurados, disse o senador no requerimento. No texto, o senador destaca a necessidade de conhecer os critérios técnicos e científicos das pesquisas. Marcos Duval citou no texto expressivos e inegáveis impactos dessas pesquisas na formação do cenário político eleitoral e na formação da decisão do voto pelo eleitor e a possibilidade convincente de preferência de algumas instituições por determinados candidatos e ainda a variação de resultados entre institutos. Segundo Duval, assinaram o documento o próprio senador e os colegas Messias de Jesus, do Republicanos, Eduardo Girão, do Podemos, Teomário Mota, do PROS, Marcos Rogério, do PL, Carlos Portinho, do PL, Jorge Cajuru, do Podemos, Plínio Valério, do PSDB, Lucas Barreto, do PSD, Eliane Nogueira, do PP, Guaraci Silveira, também do PP, e Zequinha Marinho, do PL. Para vocês terem uma ideia, o Instituto IPEC disse e deu como justificativa para tantos erros, tanta diferença, erros de digitação. Foi o que disseram.
Outro detalhe, de 27 pesquisas feitas pelo IPEC, sabe Deus, os pagadores, 26 apresentaram erros. Campeões, né? Olha, preste atenção nisso que você vai ficar chocado. Pelas ruas do centro de São Paulo, em locais como o Vão Livre, ali no MASP, que fica na Avenida Paulista, o consumo de uma nova droga tem se espalhado. Conhecida por vários nomes, K2, K4, K9, Spice ou Space, são alguns deles. E vem trazendo muito sofrimento para as famílias e aumentando o número de jovens entregues ao vício. Segundo um adolescente que foi abordado, que admitiu, inclusive, roubar para comprar a droga e se manter. E ele começou a usar o K9 porque não conseguia dormir. O entorpecimento seria um dos principais efeitos. O menino, de 16 anos, disse o seguinte: é um negocinho verde, é parecido com maconha, só que não é maconha. O K9 é igual uma ervinha, tem cheiro de erva e tudo. É muito forte. Você fuma e você já cai. Crack deixa alerta, igual cocaína. O K9 não. Eu não sei o que é e o que tem. Não sei que diabo tem nisso, não. Sei que você fuma e você dorme, relata o menino. Olha a droga aí na sua tela. Trata-se de uma maconha sintética. É uma maconha sintética que já invadiu as ruas de São Paulo. E evidentemente que daí para o crime e para manter o vício é um passo seguinte somente. Aqui em Santa Catarina, policiais federais cumpriram nesta quinta-feira 5 mandados de busca e apreensão nos estados do Espírito Santo e Santa Catarina, com o objetivo de obter novos elementos de prova contra um grupo criminoso dedicado ao tráfico internacional de drogas e responsável por recrutar jovens para transportar drogas para países da Europa, Oriente Médio e Ásia. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de Vitória. 2 foram cumpridos em Vila Velha, na Grande Vitória, e 3 em Balneário Camboriú, aqui em Santa Catarina. De acordo com a Polícia Federal, a Operação Catar teve início com as prisões de 2 capixabas e 1 paraense no Aeroporto Internacional de Doha, no Catar, transportando aproximadamente 10 quilos de cocaína em suas bagagens em um voo que deixou o Brasil com destino a Bangkok, na Tailândia, em 2020. Os alvos principais da ação de hoje são os envolvidos diretamente no aliciamento dos jovens, na aquisição das passagens aéreas, preparação de malas com fundos falsos, designação de rotas, obtenção de documentação, dentre outras medidas necessárias para a manutenção do esquema criminoso, disse a Polícia Federal. Nos locais onde os mandados foram cumpridos, os policiais apreenderam farto material de mídia em celular, laptop e anotações. Ainda de acordo com a Polícia Federal, com as medidas cumpridas nesta quarta-feira, todos os integrantes do grupo criminoso envolvidos no caso das mulas capixabas presas em Doha foram identificados e agora seguirão à disposição da Justiça Federal para responderem ao processo criminal. Os investigados poderão responder ainda pela prática do delito de associação para o tráfico e tráfico internacional de drogas e, eventualmente, pela lavagem de capitais. Se condenados, as penas aplicadas podem chegar a 30 anos de prisão, passar, inclusive. Dá uma olhadinha na idade das pessoas, olha aqui, ó. Cobrimos o rosto, até porque não há interesse nenhum em mostrar a cara de ninguém, né? Já estão presos. Olha, pessoas jovens, novos que caem nessa conversa e nessa ilusão de dinheiro fácil. Não existe dinheiro fácil, meu filho. A vida sua é boa quando você come e sobrevive do seu suor. Salvo isso, olha o que acontece aqui, ó. Encana. Pode passar de 30 anos de cadeia, viu? Só para ter controle. Foi presa na tarde de ontem, em Rio Negrinho, mais uma pessoa suspeita de envolvimento no assassinato do motorista de aplicativo Luiz César Camargo, que era morador de São Bento do Sul e que foi encontrado morto em 13 de setembro. Nós noticiamos aqui. Segundo a Polícia Civil, uma mulher de 20 anos é a suspeita de ter feito contato com o motorista
para pedir a corrida que acabou com a morte do profissional. Além disso, ela também teria reservado uma pousada em Itapuá, onde os suspeitos se hospedaram após o crime. O quarto da pousada, inclusive, teria ficado com vestígios do crime e os elementos deixados no cômodo estão passando por exames periciais. O motorista de aplicativo foi morto a golpes de faca, provavelmente logo após o início da corrida. Com a nova prisão, 3 suspeitos já foram presos pelo crime. Outras 2 pessoas já haviam sido presas suspeitas de envolvimento no crime, que é tratado como latrocínio, ou seja, matar para roubar. Segundo o delegado Gil Rafael Ribas, da DIC, os agentes utilizaram o cartão bancário e o dinheiro da vítima após o crime, o que confirma a hipótese. A primeira prisão ocorreu na noite de 13 de setembro, mesma data em que o corpo do motorista foi encontrado na estrada do Pico, em Joinville. Na ocasião, o mandado de prisão temporária foi cumprido em Itapuá, onde o carro do profissional havia sido encontrado. Já a segunda prisão aconteceu no dia 14 de setembro, em Campo Alegre. Todos os presos tiveram a prisão temporária decretada por 30 dias, mas a polícia vai pedir a prisão preventiva deles todos. O motorista saiu para fazer uma corrida e não voltou. Luiz César Camargo morava em São Bento do Sul. Saiu de casa no domingo, dia 4, para buscar um passageiro em Campo Alegre, na mesma região ali de São Bento. A esposa do motorista, Edneia Aparecida Hable, contou que começou a se preocupar com a ausência do marido, porque ele não chegava no horário previsto. A partir daí, tentou contato pelo celular, mas ele não visualizou as mensagens e nem atendeu as ligações. Luiz César trabalhava como motorista de aplicativo há cerca de 1 ano e meio, e a esposa afirmou que nunca houve nenhum incidente durante as corridas, como furtos ou assaltos. Na noite de quarta-feira, dia 7, 3 dias após o desaparecimento do carro do motorista, foi encontrado em Itapuá, no litoral, com marcas de sangue que indicavam a violência. Os bombeiros militares chegaram a auxiliar nas buscas pelo homem na região, com o uso de binômios e mergulhadores em um rio próximo onde o veículo foi localizado. A menina, a mulher, 20 anos, a terceira envolvida, foi presa também pela DIC. Parabéns ao pessoal. Vamos conferir o tempo? Tá esquisito, por sinal, né? Vamos saber o que nos aguarda para amanhã, quinta-feira, direto da Climaterra, hora e vez do Homem do Tempo. Boa noite, Ronaldo Coutinho. Boa noite, Peron. E vamos ao nosso tempo. Vamos ver como é que foi as máximas, como é que está o tempo agora. Nós estamos com instabilidade aqui e a frente fria aqui e a baixa pressão começando a se formar aqui. Ela vai passar nessa situação no Rio Grande do Sul e vai fazer com que essa frente organize e passe por toda a região. Hoje o calor ficou aqui, ó. Ficou lá no Peter, em Guatambu, que fica aqui por perto de Bertim de Chapecó, com 29,7, também em águas frias. Na região de vocês mal chegou a 20 graus, todo o litoral ficou frio, e mínimas aí de 13, 15 graus. Na imagem do radar a gente observa aqui, ó, está avançando a área de estabilidade associada à frente, a frente está vindo por aqui, então toda essa região aqui está tendo áreas de chuva e trovada. A maioria trovada normal, nesses pontos mais vermelhinhos onde tem uma trovada um pouco mais forte. Pode ter alguma incidência de granizo em alguns pontos aqui, dentro do que é o normal dessa época do ano. Ela vai passar aqui por vocês mais à noite ou amanhã. Amanhã teremos aqui em Jaraguá do Sul, nublado, chuva, períodos de melhora, temperatura amena, não baixa muito de 12, 15 graus, não passa muito de 20. Na sexta-feira pode começar com alguma chuvinha ou garoa, melhora rapidamente ao longo do dia, sobe a temperatura por causa do vento descendo a serra, pode ter algumas rajadas de vento. No sábado, frio de manhã, em torno aí de 10, 11, 9 graus, e à tarde vai uns 27, 30 graus, depois cai à noite. No domingo entra outra frente fria, trazendo condições de chuva e queda na temperatura. Chuva e frio na segunda-feira. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Voltamos a apresentar OCP Fatos. Oferecimento Catarinense Implantes. A gente se entende no sorriso. E vamos a uma última informação. A Polícia Civil de Santa Catarina, através da DEIC, deflagrou na manhã de hoje a Operação Caixa de Vidro, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável por mais de 20 arrombamentos, 25 arrombamentos, em Santa Catarina e também no estado do Paraná. A Operação Caixa de Vidro esteve sob o comando do delegado Anselmo Cruz,
com quem nós vamos conversar agora, exclusivo para você que acompanha aqui o OCP Fatos. Boa noite, delegado, muito obrigado por nos atender. Boa noite, Peron. Tivemos realmente essa operação deflagrada hoje, né, através de uma investigação aqui da nossa Delegacia de Roubos e Antissequestro da DEIC, um alvo sobre uma organização criminosa e melhorando os números, na verdade. São 25 ações no estado de Santa Catarina que aconteceram desde o final de 2021 e mais 8 arrombamentos no estado do Paraná, na região de Curitiba especialmente, onde esses criminosos aí tinham por objetivo subtrair, furtar, né, armas e coletes que ficam nas agências bancárias utilizados pelos vigilantes. Então, o trabalho hoje deu o cumprimento aí de 7 mandados de busca e apreensão, mais 6 mandados de prisão contra indivíduos tanto na cidade de Joinville quanto em Jaraguá do Sul. Foi preso alguém aqui em Jaraguá do Sul, doutor? Sim, houve um investigado, né, que estaria até relacionado com a receptação dessas armas subtraídas. Isso, além dos arrombamentos propriamente ditos, né, contra as agências bancárias, na verdade há uma grande preocupação no âmbito da segurança pública, porque são armas que estavam sendo reutilizadas, entrando no mercado negro para cometerem outros crimes, né? Então acaba tendo consequências ainda mais danosas, esse tipo de conduta aí que foi identificada nas investigações. Com a oitiva dos presos, as investigações continuam, doutor? Sim, nós tivemos aí uma série de evidências apreendidas na manhã, né, já no início da madrugada, durante a madrugada ainda, início da manhã de hoje. E a operação, normalmente, né, essa operação policial com cumprimento de mandados, se trata apenas de uma etapa das investigações. É uma parte importante da montagem do quebra-cabeças para se identificar, né, individualizar as condutas de cada um dos investigados, a conseguir apontar e responsabilizá-los por cada um dos furtos, né, qualificados, dos arrombamentos que aconteceram, e ainda colher elementos aí para caracterizar essa organização criminosa responsável por essas várias dezenas de crimes. Doutor, por que estava junto à Delegacia Antissequestro? Na verdade, a nossa delegacia aqui é roubos e antissequestro, né? Então ela acumula essas funções. Então. As ações normalmente mais violentas no Estado, de crimes contra o patrimônio, envolvem esses roubos, né, e furtos até contra instituições financeiras. E nesse know-how, né, nessa atuação, desde do afastamento, né, do falecimento do nosso querido delegado Renato Rendes, o Renatão, a delegacia aqui, então, assumiu também a parte de antissequestro, e aí acaba sendo, claro, uma situação sempre crítica e muito mais emergencial quando acontece, mas digamos assim que no tempo vago nós também atuamos com uma série de crimes patrimoniais, né? Esse é o delegado Anselmo Cruz, que esteve à frente da operação Caixa de Vidro da DEIC hoje, que passou inclusive por Jaraguá do Sul. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista e precisando de alguma coisa de nossa parte aqui, fique muito à vontade, viu? Muito obrigado. Certo, eu agradeço igualmente. E coloco sempre, né, a Polícia Civil de Santa Catarina, especialmente com o telefone 181, o Disque Denúncia, né, à disposição de toda a sociedade jaguarense e de todo o Estado também. E assim estamos encerrando essa edição do OCP Fatos. Voltaremos amanhã pontualmente ao meio-dia e, claro, já esperamos vocês. Até amanhã. OCP Fatos, segunda edição. Oferecimento Catarinense Implantes. A gente se entende no sorriso.